Senhoras e senhores, o Brasil foi eliminado da Copa, mas a gente não foi eliminado da sua vida, entendeu? Das tretas que a gente tem aqui pra você. Senhoras e senhores. Senhoras. Então, assim, na falta de uma treta, hoje a gente tem várias, que a gente resolveu fazer o quê? Abrir uma caixinha, perguntar pra você o que você quer. E aí, pelo que tá me constando aqui, você quer muitas coisas. Então, a gente vai ter que dar um jeito. A gente tem 2 horas aqui pra tratar todos os assuntos e deixar a sua vida de madrasta um pouquinho menos complicada, vai. Desafiadora. Bora? Bora. A gente, então, não tem tema hoje. A gente tem perguntas da caixinha. E quer falar um pouco do que você estava falando ou eu começo, assim? Quer você trazer ou vou eu? O que você quer? Catagata demais, gente. Dá um close. Isa, dá um close, né? Lá. A Isa voltou! A gente tava com o menino aquele, aí o menino legal, ele põe umas coisas na tela, muito bom. Mas hoje temos a Isa de volta. A gente tem um apego emocional com a Isa. Tem. A Isa, ela é o nosso amuleto, ela nos deu sorte quando a gente começou, então a gente time Isa. Fora que a gente gosta de mulher, né? Exato. Então o ambiente fica até mais gostoso. É. Vai, amiga. Vocês viram minhas tranças? Eu vi, você tá muito maravilhosa. Uau. Fiz essas tranças num projeto muito legal. Faz jabá. Vou fazer jabá. Faz. Chama Salve a Quebrada. Tá. É uma galera que faz vários desenvolvimentos e tal. E um deles é ensinar mulheres a fazerem tranças pra trabalharem com isso. Que legal. E, cara, as meninas são muito boas, sabe por quê? Uma coisa que eu fiquei muito feliz de saber. Elas, inclusive, têm aula de visagismo. Porque, assim, é igual maquiagem. Você chega lá com, quero fazer esse olho preto. Fica bom pra umas, pra outras não, né? Trança é a mesma coisa. Então, que tipo de curvatura, que tipo de formato, também para cada pessoa. Posso fazer uma pergunta que eu tenho muita vergonha de fazer? Ai, meu Deus, vai fazer ao vivo aqui. Vou fazer ao vivo. Eu vou ser muito vulnerável. Pode fazer. Mulher branca, pode fazer trança? Pode. Qualquer trança? Qualquer trança. É que assim, não tem uma questão de poder ou não poder. Tem uma questão de se apropriar como algo... tem que saber por que está fazendo a trança. Porque a trança, de fato, ela tem uma ancestralidade envolvida, ela tem uma história. Mas pode. Você pode ser julgada, você tem que saber disso. Amiga, mas essa? por isso também... Vai ser só por isso? Eu vou aceitar essa. Até porque em todo lugar tem. Por exemplo, eu, quando me descobri uma mulher preta de pele clara, eu caí num buraco da sociedade, que eu não sou nem branca, eu não sou nem preta. Então, quem que eu sou? E quando eu falei que comecei a me posicionar como uma mulher preta, alguns pretos falam, não, você está se aproveitando da pauta. Você não é uma mulher preta. Então. E aí, para alguns, eu sou. E para outros, não. Então, é o mesmo rolê da madrasta. Entendi. Para alguns, é tipo, você está querendo fazer esse podcast só para dar recado para mãe. Você ouviu isso? Já vi uns comentários em alguns outros lugares. Mas, assim, não falaram para mim diretamente. Sim. Mas, todas as tretas, os assuntos polêmicos têm os públicos, né? Claro. Mas você começa assim, por um ladinho, assim, da cabeça. Então, porque eu nunca tive cabelo comprido, né? Assim, a última vez que eu tinha tido cabelo comprido faz, sei lá, uns 12, 13 anos, assim, faz muito tempo. E aí, eu resolvi deixar crescer o cabelo, porque é muito mais prático pra treinar. Sim. Sem franja, sem nada, sem corte. E aí eu fui fazer alguns eventos, tá? Eu tenho uma pessoa que me arruma, me maquia e tal. Que é a Érica. Beijo, Érica, te amo. O único problema dela é que a gente não mora na mesma cidade, ela mora em Belém. E ela começou a fazer umas tranças em mim. E eu comecei a me amar de tranças. E aí eu tô deixando crescer mais ainda o cabelo pra fazer mais trança, entendeu? Mas eu nunca soube se eu podia fazer, tipo, uma trança assim na raiz. Se eu podia fazer muitas tranças. Ou se era permitido ou não, entendeu? Então tá aqui a pergunta feita do alto da vulnerabilidade. Eu acho que esse negócio também, tipo, permitir ou não permitir... Eu sou uma pessoa muito mais tranquila com isso. Vai ter gente que vai falar assim, como assim? Não pode. Mas eu não sou esse tipo de pessoa, então eu não acho que não pode. Eu acho que você pode ter consciência do que você está fazendo. Porque, por exemplo, quando eu fiz a transição capilar, foi um processo muito difícil internamente. E aí, quando eu me vi de cabelo cacheado, eu fui procurar as tranças. E aí, quando eu fiz a trança a primeira vez, Mari, eu olhei no espelho, parece que alguma coisa em mim se encaixou. Foi impressionante. Eu nunca tinha visto aquela Vanessa.
Então, de fato, tem uma pegada espiritual, de ancestralidade, que, cara, é muito forte. É muito forte. Então, sabendo disso, quando você faz uma trança, você tem que saber... Sabe que é por isso que me dá uma sensação tão boa estar de trança? Pode ser. É muito bom. Até porque talvez você tenha uma pegada aí também indígena, que tem... Pode ser. Eu acho que tem uma pegada com indígena, assim, quando eu vejo você falando de algumas coisas. Então, às vezes, é essa conexão. Pode ser. E, de fato, então, por isso que eu tô falando... Faz e sabendo que você está entrando nesse território. E aí é legal, às vezes, pensar no tipo de trança. Sim. Porque tem tipo de trança, por exemplo, né, essas tranças mais... não sei se você sabe da história, que os escravos faziam trança para... Dessas tranças aqui, para colocar o caminho de fuga na cabeça, para saber como voltar, como fugir. Então, tem algumas coisas bem fortes sobre as tranças. Que lindo! Então... Tá vendo? Somos madraças é o quê? É cultura, é ancestralidade, é... conhecimento, a gente é mais do que... Uma amiga branca minha fez... Acho bem estranho falar uma amiga branca, mas só porque a gente tá nesse tema assim, não, né? mas não deveria ser, né? Mas uma amiga branca fez dread loiro uma vez. Ela amou, ficou super poderosa e tal. Eu achei o máximo. Mas é meio estranho você ver a pessoa assim. E aí, se você for entrar nesse lugar de discussão política e tudo mais, aí vai pegar. Vai pegar. Mas eu acho bem legal fazer. Então tá, quem sabe no próximo episódio vou estar com uma trança aqui. Não sei, veremos. Bom, vamos? Vamos para as caixinhas? Temos várias perguntas. Tá. Eu vou fazer... Eu vou soltar uma aqui, então. Começa aí. Daí tu me responde. Quando o pai tem expectativa que a madrasta haja ou sinta como mãe, em termos de entrega, dedicação, né? Daí ela fala assim, é que a gente tentou abrir a caixinha e deu erro, né? Então eu recebi muita mensagem, por isso que é maior. Então, assim, o pai tem a expectativa que a madrasta haja ou sinta como mãe, porque no caso é ele que detém o poder de deliberar se ela está agindo ou não como mãe, né? Ele está julgando. Tipo, como é agir? Ele tá olhando e tá falando, agiu como mãe, não agiu como mãe, agiu como mãe, entendeu? É isso. O pai tem expectativa que a madrasta haja ou sinta como mãe em termos de entrega e dedicação. Aí tem uma coisa que me assusta um pouco. Não é uma cobrança explícita. Então, assim, ele tem essa expectativa em algum lugar ali dele. E eles acabam se desentendendo. Porque ele tem uma expectativa. Vou dar um exemplo que aconteceu em casa. Tá. E... Não sei se a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que não. Acho que foi com a minha terapeuta. Eu até confundo com o que eu falei. Se foi a Mari ou foi minha terapeuta. Eu tenho uma garrafa de água que anda comigo. Ela tá sempre comigo. E aí, eu comecei a perceber que a minha garrafa de água virou garrafa da família. Todo mundo queria beber na garrafa da tia Vanessa. Tia Vanessa, mãe da água. Tia Vanessa. E teve um dia que eu fiquei puta com isso. Eu falei assim, gente, tem que todo mundo ter sua garrafa. Por que tem que ser a minha garrafa? E o Bruno entrou nesse lugar de tipo... Mas eu posso beber na sua garrafa? Por que as crianças não podem beber na sua garrafa? Não, você também não deveria poder beber na minha garrafa. Porque a minha garrafa tem que ser garrafa comunitária? E aí a minha terapeuta trouxe E quem garante que tu não faria isso com os filhos também? Então, porque eu já fiz isso com os meus filhos. Minha terapeuta trouxe isso. Mas com a garrafa. Se você fosse mãe, a garrafa tem que ser da família? No ideal dessas pessoas sobre o que significam, teoricamente, papel materno, sim. Porque a mãe, essa santa, né? A mãe é uma santa. A Maria, a santa, a virgem, né? Imagina. A Maria teve filho sem transar, né? Que coisa linda, né? Porque ela é muito virgem, ela é muito imaculada, ela é muito perfeita. E não, eu já tive essa treta. Né? Não, a minha garrafa é minha. Com os meus filhos. Cada um tem a sua garrafa, gente. Exato. Então, mas aí, vamos lá. A expectativa... Primeiro que a gente tem que voltar aqui uns pontos que é assim. Umas casas pra trás que é assim. A madrasta, no inconsciente coletivo, ela é má. Quando a gente tem uma informação como essa rodando no software da galera, tá? Tudo se torna... O cérebro vai diretamente para uma coisa que se chama viés de confirmação. Então... Ele vai procurar essa informação. Ele procura confirmações do que ele já
tem como verdade. Então, isso vai acontecer para qualquer coisa na vida, com a madrasta também. Então, a gente já sabe que você é má. Então, se você não empresta a garrafa, é uma confirmação de que você é má. Sim. Eu já ouvi dentro de casa, assim, quero ver quando forem os seus filhos. Aí eu falei, vai ser muito pior. É porque eu posso falar o que eu quero. Vai ser muito pior. Porque eu sou exigente, sim, ponto. E se forem os meus filhos, eu vou ser mais ainda. Uhum. Então, assim, a expectativa do pai, ela é a expectativa também da sociedade desse papel da mulher, o papel maternal da mulher imaculada, romântica, caridosa, bondosa, perfeita. Então, esse cara, ele não tem só a expectativa que a madrasta haja como mãe, mas ele tem uma expectativa de que mãe seja igual a. Uhum. Mas também não tem nesse lugar esse homem que está querendo... Que também, a gente fala muito da separação e desse viés, muito como a mulher cuida, como a mulher faz. Esse homem que quer colocar uma nova mãe, esposa, nessa posição, né? Sim. Porque... ele separou, ela era mãe, aí vem uma outra pessoa, então agora você faz igual... Não é igual aquela pessoa, mas isso, você tem que fazer esse papel. Porque é isso que acontecia, né? Numa sociedade que tem os papéis de gênero muito definidos, volta para trás, assim, na história, né? Os papéis de gênero são muito definidos. Então, o papel do homem é sair de casa, trabalhar e prover. O papel da mulher é ficar em casa, cuidar, ter filho e cuidar dos filhos, né? Quando Vamos pensar que essa mulher morre, né? Como não é papel do gênero masculino cuidar dos filhos, ele automaticamente coloca outra mulher dentro de casa, porque uma mulher precisa fazer esse papel, né? Então, essa pergunta dela não é só isso aqui não é só sobre a expectativa do pai de que a madrasta haja como mãe, mas também ele tem uma expectativa ali do que faz ou não faz uma mãe. Uma mãe divide a sua garrafa. Quem disse? Uhum. Quem disse? Sim. Por quê? Pode ser que uma mãe sim, pode ser que outra mãe não. Exato. Aquele filme que eu te falei, depois a gente pode falar, indicar se você achar que Fala. Se você gostar. Eu esqueci o nome do filme. Oi, Isa. Oi. Não, mas eu vou olhar aqui e já falo. Tem uma parte do filme que eles estão tretando e ela fala assim, mas eu amo o menino, que é o enteado. Ele fala, eu não sei, às vezes eu olho pra você e estou olhando para ele com uma cara de raiva. Porque não se espera a raiva de uma mãe, mas a mãe também tem raiva do filho. Eu lembro uma vez, vocês que me seguem há mais tempo, vocês sabem que eu tenho... Hoje eu não sei se eu tenho ainda mais, mas eu já tive muita dificuldade com a minha filha, né? Muita, assim. Até teve um episódio aqui. Eu falei, não sei o que, demônia. Daí uma seguidora assim, você... Tipo assim, Deus tá vendo, você não pode chamar sua filha de demônio. Deus tá vendo. Tipo assim, você vai pro inferno. E eu lembro uma vez, assim... O que você respondeu pra essa seguidora? Eu falo o que eu quiser, o podcast é meu. Pare de escutar você. Tipo, esses dias também teve uma pessoa lá, uma doida lá, que me fez muito mal ano passado. Muita maldade, muita coisa ruim mesmo, no trabalho. E aí eu lembrei que ela tava num grupo meu ainda. Aí eu acordei e lembrei disso e fui lá e removi ela. Aí alguém perguntou, nossa, tirou? Eu tirei, o grupo é meu. O grupo é meu, é eu que decido. Quem fica e quem sai. Alguém não gostou, sai também, pronto. É isso. Mas, enfim. Mas eu lembro, assim... eu lembro uma das primeiras vezes que eu explodi, assim, com a Flora. E aí, claro que eu não falei isso pra ela. Mas eu lembro de ter falado pro Rodrigo, assim, eu odeio essa criança. Eu odeio essa criança, eu não quero ser mãe dela. Caraca, que forte. Eu quero entregá-la pra alguém, eu vou dar ela pra minha mãe. Eu falei isso, eu odeio ela. Eu odeio ser mãe dela, eu odeio ela, eu odeio tudo que vem dela. Eu falei isso pra ela. Não, eu falei isso pro Rodrigo, sobre ela.
Mas assim... Ele lidou bem com isso? Ele me achou um monstro. Imagina. Ele me achou um monstro. Um monstro. E assim... Eu precisava elaborar coisas. Eu precisava passar por isso. E hoje, pode ser que ela um dia escute esse podcast, ela vai saber que eu não odeio ela, mas que eu quero ser mãe dela, que ela veio pra mim, porque ela veio pra mim. Mas eu precisava me permitir sentir coisas terríveis como mãe. Porque as mães não têm essa permissão. É, exato. Não tem. Mas você se sentiu mal por sentir isso? Não. Então, eu acho que é aí que tá, né? Porque tem muita gente que vai se sente mal por estar sentindo isso. Não. Se eu tivesse feito mal pra ela, eu ia me sentir mal. Sim. Mas a pior coisa que eu fiz com ela foi eu tirar um Pikachu dela pela janela do carro. Mas não mal pra ela. Eu nunca falei pra ela nada. Nunca falei pra ela que... Nunca teve um adjetivo, assim... eu nunca tretei com ela com coisas que eu me arrependo de ter falado. Até quando eu tive, assim, tipo, de gritar, de ficar puta, eu nunca... Assim, eu já gritei com os meus filhos, mas eu nunca gritei com eles. Uhum. Sabe, assim, tipo assim... Caralho, puta que pariu! Eu não quero ser mãe pra isso! A gente veio pra vida pra se divertir, não pra ficar fazendo essas brigalhadas de irmão. Assim, isso sim. Mas não assim, você é... Eu te odeio, eu não quero você. Isso não. Mas isso assustou ele num nível do tipo... Como assim uma mãe sente isso? A gente não tem essa permissão. Mãe não tem permissão pra negar, pra sentir raiva. Pra sentir raiva, pra sentir arrependimento. Tem um monte de literatura, inclusive, sobre isso, sim, né? Sim. Isso é mais moderno, assim, não é? Mesma coisa que você falou do subconsciente buscar sempre a informação de que essa mãe é uma pessoa santa, que ela tá ali para amar, que ela só vai sentir coisas boas. Então, também fica esse... Agora que virou mãe... Sabe o amor de mãe, né? Que virou mãe, nasce uma criança, nasce uma mãe. O amor de mãe é uma coisa que eu não sei. Mas a pergunta dela é como... Eu acho que essas conversas, elas precisam ser feitas no sentido de... Será que ela já perguntou para ele o que ele espera de... Então, eu acho que esse é um bom ponto, assim. Quando eu conheci o Rodrigo e eu entendi que eu ia ser madrasta, eu falei para ele, isso aqui é o que você pode esperar de mim. Falei, inclusive, para a mãe das crianças. Assim, eu não vou ser tia da recreação, eu não vou ser a boazinha, eu não vou ser permissiva... Eu coloquei, assim, o que você pode esperar de mim? Eu acho que esses alinhamentos, as pessoas não fazem alinhamentos. Teve esses dias, nossa, eu fiquei muito louca com esse relato. A mulher casou com o cara já tinha um filho. Daí, ela teve um filho com ele. Ele paga tudo do filho dos dois e o cara paga tudo do... Gente, vocês não conversaram? Não. Foi indo, assim. Então, acho que a vida não acordada, sabe? Os relacionamentos não contratados, eles vão dar errado. Eles vão dar errado, porque é muita ilusão achar que o que está subentendido vai funcionar sempre. É o tal dos acordos claros, né? E aí existem acordos que estão subentendidos, mas eles precisam ser feitos verbalmente. Então, se fica uma lacuna, vai entrar o viés que é o do inconsciente coletivo. Uhum, exato. O viés do inconsciente coletivo é que mãe deixa o povo inteiro babar o seu canudo. Porque mãe é tudo, porque o meu filho é tudo pra mim. A gente já falou disso um pouco, né? Então, assim, tudo que não for combinado, uma hora vai dar problema. Não, e até porque, às vezes, essa afirmação que ela tem, e ele tá querendo que ela seja essa mãe... Às vezes também tem ele nem sabe o que ele está querendo dizer com isso. Às vezes é uma outra coisa que está nessa história aí que não sabe ser comunicada. Amiga, eu acho que ele sabe bem o que ele quer. Ele quer que ela faça tudo e ame incondicionalmente, como se ela mesma não existisse, e se doe para essa criança, porque a maternidade, no fim das contas, é isso. É isso que ele quer.
Isso é o que a gente acha que ele quer. É isso que os homens querem. Sim. Como isso pais. Isso sim. Mas quando essa discussão acontece, que ela fala que ele cobra isso dela, onde que tá essa cobrança? Que situação, sabe? É isso que eu quero dizer. Às vezes é uma coisa que... o que eu estava falando. Às vezes a discussão vem sobre você não ama IA porque você não está sendo uma pessoa como mãe. O que você quer dizer com isso? O que quer dizer não ama como mãe? Então, me explica. Eu sempre acho que uma das melhores respostas para tudo são perguntas também. Quando você não entende. Porque quando essa pergunta ou essa afirmação cai nela, também cai numa culpa que tem aí. Também cai em alguma coisa ali que ela também, a gente como também tem esse viés, que eu já vi muitas mulheres super independentes, tinham suas coisas, casou, e a mulher, ela começar a entrar num formato que ela mesma não acredita. Sabe aquela coisa, tipo, agora que casei, eu preciso, porque é uma coisa que está na sociedade. E você tem que estar presente para você mesma, você tem que estar, né, olhando para você permanecer. Mas o que eu quero dizer é que também, quando ele fala isso, cai na culpa dela. Cai numa coisa que ela também... Será que eu não deveria estar fazendo como mãe? Ou será... Mas quando teve o negócio da garrafa, como é que tu te sentiu, por exemplo? Eu falei, por quê a minha garrafa? Não, porque eu posso beber. Ele quis dizer que eu não me incomodava com ele bebendo na garrafa, mas que quando as crianças começaram a beber na garrafa, eu comecei a me incomodar, né? Eu falei, eu não afirmei isso. Eu não falei isso. Uhum. Aonde você escutou isso? É que aumentou o número de pessoas. Exatamente. Se ele fosse o terceiro, também, você ia se incomodar. Também. Não, e a questão que eu falei pra ele é que, assim, não é que eu estou me incomodando porque vocês estão bebendo na minha garrafa, numa situação específica. Estou me incomodando porque isso está virando uma regra. Ninguém sai com uma garrafa sabendo que a minha garrafa vai estar lá. Então, se todo mundo quer beber água no caminho... Não dá, porque daí é pouca água. Então, vai acabar a água. Não, ninguém fez um combinado comigo de tipo assim, a garrafa da tia Vanessa vai ser a garrafa do carro. Não, ela é minha. Por que ela tem que virar da família? E essa foi a discussão. Mas ele achou que eu era por causa das crianças. Entendi. Ai, que complicado, né? Vamos fazer um podcast de maquiagem? Muito complicado, muito complicado. Principalmente quando a gente vive, Vamos falar sobre empreendedorismo? Vamos falar sobre, sei lá, vamos fazer um pagode. Ai, não sei, gente, eu tô cansada. Eu quero só um samba, sabe? Tem que falar que essa gravação de hoje eu também tô exausta, assim. Ai, eu tô morta com farofa. E, assim, muita vida pra viver e muito desperdício de alma, assim, de existência, sabe? Porque... Ai, não sei. Tá muito complicado. E aí tem um monte de história de mãe que fica implicando. E fica mandando recado. Tem aqui uma caixinha. E fica, sabe? E fica pentelhando. Assim, vamos fazer um combinado, gente? Olha aqui. Filma aqui, Isa. Olha só. Vamos combinar um negócio? Você. Aí bem eu, assim, ó. Quando você se separa, tá? Você tá com uma pessoa. Aí você se separa dessa pessoa, tá? Quando você se separa dessa pessoa, automaticamente, olha só, automaticamente, sem que você precise aprovar, essa pessoa ganha novamente o direito de fazer o que ela quiser com qualquer outra pessoa. E você perde o direito de se meter nisso. Então, se você está casado e aí você se separa, essa pessoa aqui, ela tá solteira. Uma pessoa solteira, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode ficar com quem ela quiser. E aí ela pode começar a namorar. Inclusive, pode começar a namorar. Inclusive, sabe o que ela pode fazer? Ela pode casar com outra pessoa. Então, assim, eu me pergunto, por que o fato de uma pessoa ter filho com outra parece que ela tem o direito de se meter na vida afetiva refeita dessa pessoa? Porque se ela não tivesse filho, exatamente, ela não ia ter esse direito. Olha, isso é uma coisa que a gente fala disso, né? Por exemplo, a gente já falou de... Cara, você tem que aceitar que todo mundo tem passado. Óbvio. Eu também tive meu passado. Eu também amei outras pessoas. Mas o teu passado não ele mora não contigo. Fica batendo na porta e falando, oi, tô aqui, entendeu? É um inferno. Que aí você fica sabendo o que fazia, o que não fazia. Eu não quero saber. Eu não quero.
Eu não quero. Ela tá muito boa, revoltada. Eu não quero saber do passado dessa pessoa, a não ser óbvio. Tu ciumenta? Um pouquinho. É que eu não... É que essas Você coisas... Não, eu não então, e aqui eu não acho que... eu te falei isso. Eu tenho dificuldade de lidar com o ex. Saber o que fazia. Eu não gosto dessas conversas. Não acho que tem que ser amigo de ex. Nada. Esquece. Passou, segue a vida. E aí lá vai eu cair numa relação. Né? Não tem como, tá ali. Só que as crianças têm a história delas. E a gente não tem como. Madrasta, você tá certa. Você não tem. A gente vai falar, eu não quero que as crianças falem da... Não tem como. É a história delas. Uhum. Aquelas duas pessoas são pais dela. Então, você não tem como falar assim, esquece que a sua mãe existe aqui dentro de casa. Não. Ela vai aparecer na conversa do café da manhã. Ela vai aparecer em várias coisas. Uhum. E tá tudo bem ter que lidar com isso. Agora, lidar com o passado do casal, que não envolve as crianças, eu acho desnecessário. Eu não gosto. Não gosto de lidar. E isso me incomoda. Isso me incomoda bastante. Deve incomodar bastante gente. Até porque, Mari... meu marido não vai na casa dos meus pais, eles ficam... Nossa, aquele fulano lá que você namorou... o cara faz uns negócios tão legal. Tipo, não tem essa conversa. Mas tem essa conversa... Com a mãe. Porque essa pessoa tem filhos com essa pessoa. Então, é que daí... então, é isso. Daí, o Tipo assim, a criança gosta de chocolate X. Igual a mãe, né? Eu não quero saber que isso é igual a mãe, entendeu? Eu não quero. Ficou puta. Mas isso aparece nas conversas. Sim. Como se... É que eu não passei por isso, né? Mas assim, será que isso acontece porque... Será que te Pergunta pra você. Será que isso te engatilha porque você não tem uma boa relação com ela? Eu acho que sim. E aí, eu pensei nisso agora, você falando que você não teve isso, porque, na verdade, você até teve, só que a relação era boa, vocês estavam juntas ali na conversa, então é natural. Não, a Juliana na minha casa, eu não sei, esses tempos teve um churrasco, ela foi lá em casa, daí não sei quem falou não sei o quê. Aí ela falou, mas tu não sei... Alguém comentou, sei lá, de alguma coisa que fez, sei lá. Daí a Ju falou, mas tu já não foi pra tal lugar? Eu acho que era isso. Eu falei, não, Ju, isso foi na temporada 1. Aí, Tipo assim, eu dou risada, a gente dá risada. A temporada 1 é que... A temporada 1 é a dela, a 2 é a minha. É assim que a gente fala. Tipo assim, eu acho que o que pega assim, o que incomoda mais, a raiz primeira, é a não aceitação. Sabe? O que dói muito é não ser aceita, é ser invalidada, é ser invisibilizada. Isso é o que dói. O resto que acontece depois é como se fosse um lembrete da ferida. A minha sensação é essa, assim. Perfeita. Porque eu lembro, assim, no começo, bem no começo, assim, quando eu conheci o Rodrigo, que eu não tinha voz, que eu tinha pessoas da família que não gostavam de mim, que não queriam a minha presença, que, assim... E aí, tudo que envolvia a mãe me incomodava. Mas não é porque era ela, era porque eu não tinha esse lugar, entende? Então... não sei, isso aí é perfeito, porque existe esse lugar e... parece... E aí não é só... Parece que, às vezes, existem algumas mães que ficam reforçando isso o tempo todo. E isso é muito cansativo. É muito cansativo você ter que ficar lembrando que, não, você não é a mãe, você não você é a mãe. Você é sabor mãe, né? Sabor. Tá, vamos mudar de pergunta, então. Dá tempo? Dá, né? Quanto tempo a gente tá aqui? 20? Jesus, quanto tempo já, Isa? 30 minutos. Tá vendo? A gente fala pra caralho. Passa muito rápido. Vamos lá. 30 minutos. O pai que é pai demais, é culpa ou é excesso de cuidado? Eu queria entender o que é ser pai demais. Porque pai de menos a gente sabe, mas existe pai demais? Porque... Não sei. Alô? Moça, acho que você se enganou. Não tem isso aqui. Não, mas sabe o que me incomoda um pouco nessa pergunta? Porque
quando o pai é muito pai, a gente também se incomoda com o cara, meu. Eu não tô entendendo. O que a gente quer, na verdade? Eu quero que ele largue a criança. Eu queria um equilíbrio. Qual que é esse equilíbrio? É pai demais? Então, eu vou falar uma coisa polêmica, tá? Bem polêmica. Eu acho que a maioria das mulheres que reclama disso e que me relata esses temas, esses assuntos, assim, os homens estão ocupando muito lugar na nossa vida. Os homens ocupam lugar demais na vida das mulheres. Uhum. E a vida fica desinteressante. E por ela estar desinteressante, por ela estar vazia, tá tudo vinculado ao externo, assim. Então, se ele não fizer por mim, se ele não me telefonar, se ele não me priorizar, se ele não me escolher, se ele... Sabe, eu atendi uma mulher esses dias que falou assim, nossa, às vezes não, meu marido é ótimo, eu acho até que às vezes ele me ama mais do que ele ama o filho. Eu, tipo, como que uma frase dessa passa pela cabeça da pessoa, sabe? Então, acho que a gente ficou... a gente tem a síndrome da princesa que tem que ser escolhida, né? Então, a gente quer chegar lá... Se você não assistiu Bridgerton, você tem que assistir Bridgerton, né? Então, a gente quer debutar, né? Ser mostrada à sociedade, ser escolhida para casar e ficar nessa fantasia da escolha do príncipe, sabe? E ser a pessoa que é o diamante da temporada, né? Tipo, eu quero, todos me querem. O diamante da temporada e assim... E, assim, seja o diamante da temporada. Da sua vida, Da sua vida, com seus amigos, com seu rolê, com as suas interessâncias. Você estava falando agora, e eu acho que é essa mulher que faz isso, que inclusive depois vira uma pessoa que separa e não consegue separar. Porque a vida foi feita tanto em base daquele cara e daquele homem, que depois que você separa, o que você faz? Não sei. Inferniza a vida do cara, né? Porque não tem mais vida. Não, e porque ele também não pode escolher mais ninguém, né? Exato. Porque ele só pode escolher você. Então, eu acho que, assim, a mulher que fala o pai... pai demais. Pai demais, assim, eu acho que... Vamos tentar ajudar essa madrasta. Eu acho que tem, assim... A parentalidade... Eu sou extremamente contra a parentalidade serviçal. Então, assim... Já falei várias vezes, repito, assim... O Rodrigo... Tomara que ele não esteja escutando. Se ele tiver, beijo. Assim, não, às vezes esses dias eu até falei pra ele. O Rodrigo, assim... Ele dá café da manhã pras crianças. Tem um filho de 4 anos e uma filha de 8. Ele dá café da manhã. Ele faz buffet. Meu amorzinho, o que você quer? Eu acho que isso... Eu não sei se é pai de mais ou de menos, mas é um pai errado. Entendeu? Eu acho errado. Eu acho que a gente tem que fazer café da manhã pras crianças, mas não parecendo garçom. Eu faço café da manhã pros meus filhos com eles junto participando. Vai colocando na mesa, vai não sei o quê, pega a colher, serve ali. Então, assim, a Flora, por exemplo, olha pra mim e fala assim, mãe, me traz água. Não trago. Não trago. Eu te amo, mas eu não trago. Você tá sendo mãe de menos. Então, mas... É isso, não é é educar a criança para ser pessoa. Então eu acho que aqui me vem assim, qual é o tipo de educação que está sendo dada? Agora, se a educação tá adequada, eu não acho que tem pai demais. Não tem como ser pai demais. Você foi pai demais, você fez o quê? Não, você estruturou um ser humano? Não, e até porque isso que quando ela fala... E aí eu acho que é uma dica brilhante que a gente já deu aqui. A Mari fala muito disso e que vocês têm que ter para qualquer coisa. Que é o como você vai levar essa comunicação para o outro. Faz toda a diferença. Se ela chega para o marido... Vamos dar o exemplo do buffet. Você está sendo pai demais. Como é que ele vai ouvir isso? Você quer que eu seja pai de menos? Não estou entendendo. Essa conversa não se encaixa. Vai virar uma treta. Porque você não pede... Uma madrasta que está pedindo para o cara ser menos pai... Entra num buraquinho de madrasta má, né? Quando, às vezes, você está querendo trazer um outro tipo de educação para essas crianças, né? Então, você me fez lembrar, Mário, um evento que eu dei a semana passada. A gente teve um café de open, né, ali.
um café do meio da manhã antes do almoço para depois do almoço, né? E no café do meio da manhã era o mesmo cardápio do café da manhã. E uma pessoa chegou pra gente, né? Falou, escuta, mas pelo menos o almoço vai ser diferente, porque é tudo igual, né? E aí, essa talvez tenha sido uma criança que tenha tido buffet em casa todo dia, né? Que não sabe usar a ironia, né? Não, e cara... Agressiva pra caralho. E olha como você como você vira um adulto. Essas coisas que a gente faz, né? De tipo, você oferece tudo o tempo todo pros seus filhos, faz ele virar um adulto que talvez ele acha que é assim que vai ser. Que vai ser. Você chegar num evento e falar, nossa, mesma coisa, poderia nem ter tido. Café, meio do café, né? Então, a comunicação dessa madrasta, quando ela fala pai demais, me preocupa. Porque se ela leva isso pro marido dela, vai ter treta. Então, acho que tem que trocar a pergunta, assim, uma parentalidade serviçal. Isso é muito bom. Tá errada? Tá errada. A parentalidade não pode ser serviçal. A gente de nenhum dos dois. De ninguém. De ninguém. E ninguém deveria ser. Nem vô, nem vó. Tem essa coisa, a vovó deixa. Eu acho que tá errado. Meus pais não fazem isso. Minha mãe não faz isso. Não tem isso. A vovó Na casa deixa da vovó pode tudo. Não, assim, a minha mãe faz coisas e deixa coisas que eu não deixo. Mas porque tem um formato ali que é assim, ela tá geralmente de férias com eles, quando eles estão na casa dela. Então, assim, a minha mãe dá salame na boca enquanto a criança tá vendo TV, porque é um aperitivo. Sim. Entendeu? Porque é um rolê deles, mas assim, o mínimo da estrutura ela vai respeitar, que é horário, as regras que eu tenho, ela segue. Então, horários, tela, que é 0, né? Joguinhos, tablet, essas coisas é 0. Televisão pode, tal. Horários, não pode. Assim, acho que tem algumas... Uma vez eu ouvi uma pediatra falando isso faz um tempão, foi na pandemia. Que a gente fazia muita live, né? Lembra quando a gente fazia live? Nossa, puta, quanta live. Muita live. Muita live. Eu lembro que ela falou... Eu nem tinha o Martinha ainda, eu acho. Não tinha. Ela falou assim, você tem que saber quais são os seus inegociáveis na parentalidade. O que é inegociável para você? Então, eu tenho alguns inegociáveis. O inegociável dos horários de dormir. Não tem negociação. Mas tem uma festa, então a criança não vai. A festa termina 1h. Não é para criança. Criança tem que dormir cedo, porque criança tem que dormir não só o tempo que tem que dormir, mas tem que dormir no horário de criança dormir. Então, se a gente soubesse o quanto a gente faz mal para as crianças, deixando elas dormirem além do horário que elas deveriam, a gente pararia. Então, o sono é uma coisa. A tela é outra coisa. É inegociável. A alimentação é inegociável. Pode comer tralhas, mas tem que comer o que tem que comer, assim. Então, quero comer não sei o quê. Pode, mas primeiro você tem que comer o que eu preciso que você coma. E aí, depois você pode comer outras coisas. Eu não restrinjo, mas tem uma certa orientação ali, assim. Então, assim, ela deixa essas coisas que são dentro da esfera que ela pode também, mas ela não vai contra as regras dos pais. Sim. Mas ela também não tá fazendo um desserviço de ser uma avó serviçal, assim, sabe? Então... E ela também tá educando de várias formas. Então, acho ruim a gente olhar essa porque essa parentalidade serviçal, ela tem ou ela tem por trás a culpa. Então, a raiz e a consequência são muito próximas, que é assim, eu tô fazendo porque eu tenho culpa. Eu me sinto culpado, então eu faço. Se não é por culpa que eu faço, é porque eu tô fazendo uma contabilidade. E eu vou te cobrar isso depois. Todo pai ou mãe que estão exercendo esse tipo de parentalidade, se não é pela culpa, é porque eles estão fazendo um caderninho de notas do que eles esperam que esse filho seja, ou faça, ou dê, ou devolva para eles depois. E esse é um problema.
Porque isso vai ficar um grande ressentimento depois, entendeu? Se a sua mãe olha pra você e fala assim, eu fiz tudo por você e agora você... Você tá fudido. Fudido. Mas... Você me decepcionou. Nesse caso dessa madrasta, eu acho que é importante para ela, e para quando a gente está nesse lugar, primeiro isso que você está falando. O que está te incomodando de verdade? Nesse pai demais? Eu acho que ela tá com ciúme. Sendo muito sincera com você, senhora. Porque assim... Porque eu acho que... Vamos pensar assim, o cara é pai demais, ele saiu pra jogar bola. Boa, vou pra Velocity. Entendeu? Ele levou no clube porque tem um jogo, ótimo, vou ver uma série. Porque eu tenho a minha vida, entendeu? Então, mas é isso que eu tô... Tipo, tem que listar o que tá te incomodando pra você ver a raiz de verdade disso. A gente sempre fala isso aqui, né? Eu sou uma pessoa muito da elaboração, partir da observação de padrões. Eu acho que se a gente observar, se a gente tiver atenção nos padrões das coisas que nos incomodam, a gente pode... talvez a gente consiga elaborar muito antes de levar para a relação. É que a gente cresceu vendo novela. E a gente acha que é normal brigar. Isso é uma coisa que eu tava fazendo um atendimento hoje. Eu falei, gente, olha só. Vamos problematizar a briga de casal? Vamos problematizar? Vamos... Não, a conversa eu acho boa, assim, mas... Vamos... E se a gente decidisse que a gente não briga? Não importa o que aconteça, a gente não vai brigar. A gente tem um compromisso. A gente vai conversar, a gente vai discordar, mas a gente não vai brigar. A gente não vai quebrar o pau, a gente não vai falar coisas que a gente se arrepende. O que aconteceria no casamento? Eu vivo mais assim do que não assim, né? Então, eu fico com essa pergunta, assim, pra quem nos segue. E se você não brigasse mais? E se você olhasse se você, em vez de olhar pra briga e achá-la normal, você olhasse e falasse assim, não é normal brigar. Eu não vou mais brigar. Nunca mais. O que aconteceria? Responde. Era uma pergunta? Ela só fica me olhando assim, responde. Tô pensando também, gente. Você sabe que é um atendimento ao vivo comigo. Eu tô aqui. Vou pensar aqui. Não, é que a briga, ela vem... Muitas pessoas nasceram dentro da briga, né? Cresceram dentro da briga. Então, a briga, às vezes, é um formato de ser. Tem gente que acha que para viver, você tem que estar brigando o tempo todo, né? Porque nasceu naquele ambiente. Eu vi um Reels, minha irmã me mandou um Reels esses dias, que eu achei bem chocante, assim, porque ele abriu uma caixa na minha cabeça, que é um pouco disso, que fala assim, uma moça casada com um estrangeiro, falando pra ele, você nunca, quando você era criança, colocou Guaraná na latinha de cerveja, ficou fingindo que estava bebendo? Ele, não. Sua família não tem nenhum bêbado que dá show? Não. Não, as pessoas bebem uma taça de vinho no almoço e é isso. É assim que a gente... Não é possível. Nas festas da sua família, ninguém ficava muito louco e saía aquele tio que fala umas besteiras que ninguém gosta. Não. E ela falou, eu fiquei chocada de que alguém nasceu nesse ambiente. É isso. E tipo, cara, acha extremamente estranho beber fora do controle. Porque ele nunca viu aquilo. Então, é um pouco disso, assim. Quando você tá falando... Imagina... Para algumas pessoas isso não é possível, imaginar essa cena. Como é que é viver fora de uma briga, né? E aí, enfim, eu acho que é muito... Uma coisa... Acho que você já trouxe isso em algumas coisas. Muitos terapeutas de casal falam isso. Você falou disso em alguma coisa bem recente. Que imagina que a gente não tá um contra o outro, né? Porque a briga é isso, na verdade, né? Eu quero provar que eu tô certa e provar que você tá errado. E imagina se a gente fosse uma equipe. Imagina se estão os dois errados e certos ao mesmo tempo. Né? Imagina em 7 multiversos. Imagina só se a gente é uma equipe que tá trabalhando junto para isso dar certo. Ninguém nunca falou disso nas educações normais. Normais não, na maioria, né, das casas e das famílias.
Então, eu acho que apesar de ser muito incrível, eu acho que para algumas pessoas é utopia. E eu tenho pensado muito... Hoje eu fiz 300 aulas do Core hoje, Eu vi. Ai, tô muito feliz. Tô me achando muito maravilhosa. E eu acho que tem uma mudança, porque daí as pessoas pensam muito assim, eu vou tentar ir, ou eu vou uma vez por semana, ou não sei o quê. E eu tava assim, gente, e se as principais mudanças de hábito, elas vêm da mudança de identidade? Então, assim, e eu li isso em algum livro, alguém até comentou depois lá nos stories, que é assim, e se você tomar uma decisão hoje de que você é uma pessoa que não briga? O que acontece? Mudar radicalmente. Muda a identidade. Eu não brigo. Aconteceu, não sei o quê. Não, mas eu não brigo. Tudo bem, é um treinamento. Precisa refazer muitos padrões, né? Mas começa daí. Mas começa daí. De eu me enxergar uma pessoa que não briga. Como é que age? Tem um exercício muito bom que faz você mudar esse comportamento, que é você... Tá bom, eu sou uma pessoa que não briga. E como é que age uma pessoa que não briga? Vamos imaginar que você não consegue saber. Então, pensa num ator, numa atriz, num amigo que você conhece que não briga. Como é que essa pessoa age na vida? Como é que ela anda na rua? Como é que ela fala numa discussão? Como é que ela se comporta? Para você começar a entender o comportamento, né? Sim. Porque começa no comportamento. E você usou uma analogia muito boa Mas não hoje. é ser trouxa, tá? Não, pelo amor de Deus. Não brigar não é ser trouxa, não é aceitar tudo, não é ficar quieta. Não, assim, essa coisa do explodir o tempo todo, de tudo xingar, tudo... falar coisa que se arrepende, gritar, surtar. O exemplo que você deu do vegetariano hoje, pra mim, foi matador. Então, o vegetariano, ele não se pergunta se ele vai comer carne hoje, ele não come. Isso tá dentro da vida dele, acabou. Tá internalizado. Então, assim, eu treino, ponto. Eu sou uma pessoa que treina todo dia. Tá, mas assim, quarta-feira eu fui pro pagode com a Olivia e não treinei, porque eu fui dormir super tarde. Mas não muda o fato de que eu sou uma pessoa que treina. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que tenta ir 4 vezes por semana. Tipo assim, igual vegetariano. Tinha um negócio lá no feijão, que era um pedaço de carne, ele não viu e comeu, mas tá... mas eu não como ele continua sendo vegetariano. Ele continua sendo vegetariano, continua não comendo carne. Ele é vegetariano, ponto. Então, mas mudar a identidade muda o hábito. Claro, sim. Porque o hábito não precisa ser mais uma coisa que eu tenho que fazer. É uma coisa que eu sou. Só que a identidade a gente construiu muito pequeno. E aí você não pensou em nada disso. E agora, adulto, você tem que fazer isso racionalmente. Racionalmente. Quem é a minha identidade? E tem uma outra coisa sobre hábito, que é assim... O esforço maior, ele tem que ser de fazer o novo. E não de erradicar o velho. Pera, volta, repete, que essa daqui é... Vamos pensar que você é uma pessoa que come muito fast food. Você não consegue se controlar na comida. Então, você come muito. Vamos supor. Então, você fica assim, tá, mas... Não vai adiantar eu treinar porque eu como muito. Então, eu não vou emagrecer. Ou a pessoa que bebe... Eu bebia todo dia, na pandemia, todos os dias. A pandemia foi... E continuei, tá? Aí chegou um dia... E aí eu tinha... Antes de começar a treinar valendo, assim, e colocar isso na minha vida, eu pensava muito assim, mas eu vou... Mas não vai adiantar, porque eu bebo, daí eu vou beber, daí não sei o quê, daí já não adianta nada. Então, ao invés de tentar tirar o hábito do álcool e ficar focada nele... Eu falei assim, não, eu vou treinar todo dia. Eu vou treinar todo dia. Não vai adiantar treinar. Ele começou a tirar o hábito ruim. Isso é muito legal. E aí, é o treino, é um hábito bom que começa a puxar os outros. A gente tem como dar algum exemplo disso na vida da madrasta? Pra ficar um pouco mais palpável? Tem, você faz a mala e vai embora. E você deixa de ser madrasta. E esse hábito bom vai carregar todos. Não, tô zoando. Aí depois, sabe que elas ficam me xingando depois? Elas falam, você tá falando pra gente que a gente tem que desistir. Que você... Esses dias eu postei assim... muito bom. Como é que era? Vou fazer 30 anos, alguma dica. Treinar, criar patrimônio. E não se apaixonar por homem que tem filho. Nossa, não, e sabe quem foi a primeira a dar risada lá? O Rodrigo, né? O homem com o filho. É isso. Assim, eu dou esse conselho pra uma pessoa que tem 30 anos. Eu dou esse conselho pra qualquer pessoa que aparecer na minha vida hoje. Entendeu? Assim, de verdade.
Você que tá chegando aqui agora, tem uma moça que começou a seguir a gente e... então, é porque eu tô começando agora. Eu falei assim, gata, se ainda der tempo, corre. Porque não vai melhorar. Selada, não vai melhorar. Não vai. Isso aí, tudo que você tá vendo, vai piorar 10 vezes mais. Então, assim, não melhora. Mas, assim, eu acho que é um conselho, sim, importante. Mas, assim, na vida da madrasta, eu acho que... Como é que faz o hábito bom tirar o ruim? Então, é que é diferente, né? A gente tá falando de hábitos de... Não, mas, por exemplo... eu acho que não brigar... O hiperfoco vira... Como é que fala? Vira rotina. Se você tá em hiperfoco, você tem que achar outra coisa pra ter hiperfoco. Por isso que eu falo de treinar e comer. Fazer legumes. E comer verduras frescas. Eu acho que, assim... Não tem como sair do hiperfoco. Não tem como. Porque quando a gente tá em hiperfoco, a gente tem uma espécie de congelamento. E geralmente esse congelamento, ele tá vinculado a alguma resposta não completa que a gente tem. Então, se eu tenho... se eu fico indignada porque meu enteado não faz tal coisa e eu faço disso o centro da minha vida, eu provavelmente sou uma pessoa que tem algum congelamento em alguma sensação de injustiça. Então, eu fui injustiçada e agora eu quero fazer verdade com as minhas próprias mãos em qualquer situação. Sendo que, tanto faz se o menino fez ou não fez. Não vai mudar a tua vida, entendeu? E nem o filho. Nem se for filho, né? Então, para sair do hiperfoco, para desprogramar essa rede neural toda que está focada numa coisa só, precisa achar outra, alimentar outra. Por isso que eu falo, vai treinar todo dia. Fica um ano inteiro treinando todo dia e me fala o que vai acontecer. No 3º mês, tua vida já mudou. Tua vida já mudou. Tu já olha pra ti. Eu tenho relatos de mulheres. Teve até uma que eu encontrei lá em Londres quando eu fui viajar. Ela falou assim: eu parei de me estressar. Eu perdi 14 quilos. A minha vida tá melhor. Aí você vai... Por isso que eu falo de começar a treinar força. Pra ficar muito, muito estruturada. A força física, ela dá estrutura. Aí a força física dá estrutura. Aí você vai começar a comer melhor, você vai começar a beber menos, você vai começar a dormir melhor, você vai começar a transar mais. Porque tua autoestima tá mais alta, você tá se sentindo gostosa. Aí você vai convidar uma amiga, aí você vai fazer mais amigas, aí sabe assim, você vai se carregando para um lugar mais saudável internamente. E é aí que o hiperfoco da madrasta começa a baixar. Porque tem outras interessâncias na vida. Então, acho que a gente entra na relação de madrasta, a gente entra numa relação e se torna madrasta, e a gente quer corrigir tudo. Resolver tudo, corrigir tudo, fazer tudo certo. Achar que as coisas têm que ser do jeito que a gente imaginou. E assim, eu vou falar porque eu já perdi esse tempo. Meu enteado tem 22 anos, a vida dele tá ótima, gente. Pouco importa que ele passava... Quando ele tinha 15, ele ficava trancado no quarto. E eu falava, olha que menino preguiçoso. A gente tá ótimo, super funcional, se formou na federal, trabalha, viaja, tem namorada. Agora, coisa mais bonitinha, me pediu lá uns mimos e tal, porque tava organizando uma festa junina com um bingo. Aí fez o bingo pra pagar os custos da festa. Porra, tá lá, tá funcionando. E eu fiquei lá 5, 6 anos da minha vida. Porque o fulano tem que fazer tal coisa. O fulano tinha que não sei o quê. O fulano tinha que não sei o quê. O fulano tinha que não sei o quê. Pra quê? Eu adoro que quando você fala que vem do futuro, né? Gente, eu venho do futuro. Você vem do futuro, dá um recado. Tenho um enteado de 22 anos. Eu venho do futuro. Eu gastei esse tempo em hiperfoco. Eu fiquei presa lá. Eu ficava puta. Que ele acordava 1 da tarde. E aí? Serviu pra quê? Serviu pra nada. A minha sorte é que me trabalhei pra caralho nesse meio de caminho e não destruiu meu casamento. Porque tem um monte de madrasta que tá
destruindo o seu casamento. Tá. Pra ser a justiceira. E o que você fez da vida? Eu enchi a porra do saco dos meus enteados até acabar com o meu casamento. Parabéns. Eu acho que esse hiperfoco, ele entra também num lugar, Mari, de... lembra que a gente estava falando de ser a Cinderela, que foi escolhida, nananã? Então, você tem tanto uma história tão formada de como vai ser tudo isso, que aí você chega nesse lugar e é tudo diferente do que você... Ou a outra coisa é, assim, compensar a suposta maternidade de merda da mãe. Ai, não, porque eu vou fazer porque a mãe não fez. Se a mãe não... Se a pessoa tem uma mãe e essa mãe não fez uma coisa, só diz respeito a duas pessoas, ao filho e à mãe. Não diz respeito a você. Então, mas você não acha que também está nesse lugar de... A gente só faz isso porque por exemplo, olhando para o que a gente discutiu aqui, antes de você ser escolhida, outra pessoa foi escolhida. E aí que rola essa competição com a primeira escolha. E aí eu quero mostrar para ela que ela não é uma mãe boa. E porque eu sou a segunda escolhida, mas eu sou uma melhor escolha. Porque a gente fica talvez nessa historinha que está aqui no fundo, né? Uhum. E não percebe que está discutindo que está em hiperfoco com um negócio que, assim, nem existe. Uma competição... Por que eu tenho que... Essa mulher tem... Eu tenho que ficar falando que a maternidade dela não é boa? Tu já viu que dá pra ganhar um cabo de guerra soltando o cabo, né? Exatamente. Então, é isso. Acho que a gente tem que terminar esse episódio com essa frase. É isso. Solta o cabo, cara. Tipo assim, tu fala umas coisas que é tipo o Rios que tu falou que a tua irmã te mandou, que assim... Que tu fala umas coisas que pra mim são muito loucas, assim, tipo... Eu fui a segunda... Eu nunca pensei nisso. Tipo assim, que eu fui a segunda escolhida. Não, eu fui a primeira eu fui a primeira de 2014. Não, eu tô falando... Como é que ele ia me escolher se ele nem me conhecia? Exatamente. Quando ele me conheceu, ele me escolheu. Não, e eu falo disso. Eu falo, assim... Honestamente, eu sou até grata à primeira esposa. Porque se eu tivesse conhecido antes, não tinha casado... Bruno, mas você não ia reparar. Não, porque a gente nem tu não ia nem reparar nele. Exato. Ele ia passar reto. Passar reto. Passar reto. Não ficava uma semana. Mas, assim, eu digo isso da segunda escolha porque a gente tá nesse baile do Bridgerton querendo ser escolhida. E aí, quando você entra nessa narrativa, você tá com essa sensação de, eu não fui a primeira. Ele já... Lembra as conversas que chegam pra gente? Ele já teve filhos com outra pessoa, isso me machuca. Porque ele casou antes de casar comigo, é o segundo casamento dele, não vai ser tão especial, blá, 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 blá. Né? Sim. Gente, lembra disso. Dá pra soltar o cabo de guerra. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar o cabo de guerra só soltando a corda. Eu no Bridgerton seria o quê? Eu seria... Aquela menina que fica lendo livros. E é pior é que é ela que é a próxima, né? Disseram. Mas assim... Ou a rainha, né? Porque eu amo a rainha. A rainha é maravilhosa. Eu amo a rainha. Mas eu gosto muito da menina que escreve as fofocas. Que escrevia todas as... Caros gentis leitores. Este episódio está deveras polêmico. Um beijo pra vocês. Até o próximo. Senhoras e senhores. Senhoras.